Fala pessoal, estou aqui diante de dois blocos totalmente adornados com a famosa Chacana, ou também conhecida como Constelação do Sul. A Constelação do Sul era uma constelação sagrada para os povos andinos, e aqui em Tiwanaku, esse centro cerimonial, é um centro astronômico também. Então a gente pode encontrar essa forte correlação da cultura Tiwanaku com as estrelas. Muitos sugerem que esse sítio arqueológico ele era um tipo de calendário astronômico. Muitos vestígios arqueológicos, muitas peças arqueológicas, monumentos arqueológicos que a gente encontra aqui nesse sítio arqueológico, eles têm ligação, de uma certa maneira, com as estrelas. E isso é um fenômeno compartilhado, né? Muitas culturas do passado, elas possuíam as estrelas como conexões místicas, né? A gente tem, por exemplo, a famosa Milky Way, né? A Via Láctea. A gente tem a Cruz do Sul, né? Então a gente tem, se a gente for para outras culturas, como por exemplo culturas africanas, como a cultura Dogon, por exemplo, eles têm conexão, por exemplo, com as estrelas Sírios. Então as culturas do passado, elas tinham algum tipo de vínculo ancestral com as estrelas. E esse fenômeno aqui em Tiwanaku não é diferente. E são blocos bem trabalhados. Uma coisa que me chamou a atenção nesses blocos, e que eu não consegui gravar a primeira vez, é que a parte de trás dos blocos também elas são trabalhadas, né? Então a gente observa aí, por exemplo, aqui alguns furos, algo muito comum aqui na cultura Tiwanaku, né? Eles tinham esse fascínio, como eu expliquei. E aqui, nessa parte do sítio arqueológico, chamado de Cantatalita, que no passado foi uma pirâmide, porém uma pirâmide de uma proporção bem menor, a gente consegue observar a complexidade também dos blocos, né? A gente pode ver que existe uma sofisticação aqui arquitetônica bem interessante. E eu acho bem legal a gente poder acompanhar, né, essa questão da sofisticação empregada nesses blocos. Tudo aqui em Tiwanaku é bem trabalhado. Obviamente que hoje a gente observa esses blocos totalmente aí espalhados pelo sítio arqueológico, a gente não consegue dimensionar isso. Mas observando de perto, a gente consegue observar aí a complexidade do que foi isso no passado, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, essa parte aqui, que provavelmente constitui uma plataforma. Olha o nível de detalhes que a gente pode encontrar aqui nessa parte da pirâmide. E como eu expliquei, essas pirâmides, elas no passado, provavelmente elas tinham um ídolo, elas tinham um monolito particular, especial, e os peregrinos, eles peregrinavam a esses lugares para fazer as suas oferendas, seus sacrifícios, as suas libações, o que seja. Então, mais uma pirâmide que a gente observa aqui em Tiwanaku, né, no altiplano da Bolívia. É necessário frisar sempre isso, né, que esse fenômeno das pirâmides não é somente um fenômeno do Egito. Existem pirâmides em várias partes do mundo. E a gente pode observar isso, por exemplo, a Mesoamérica, aqui nos Andes centrais e sul-centrais, e em outras partes do planeta, não necessariamente seja no continente africano. Então, a gente observa aí a complexidade arquitetônica do lugar. Aí vamos analisar um pouco os dados relacionados
a essa pirâmide. Então é Cantatalita, né? Que em Aymara significa luz do amanhecer. E apresenta, né, uma planta retangular, provavelmente aí com 29 metros de ancho e 35 metros de largo, né? Composto de silhares retangulares de andesita e arenisca, ou seja, pedras difíceis de serem trabalhadas. Mas eles trabalharam essas pedras como se não fosse absolutamente nada, né? Parece uma coisa muito, muito fácil, né? Então, ou seja, uma representação aí, por exemplo, de um bloco totalmente talhado, né, ou talhado, enfim, em andesita, ou seja, uma pedra vulcânica difícil de se lapidar, né? Então a gente encontra detalhes, por exemplo, iconográficos aqui, porque essa questão da iconografia é muito presente nas culturas andinas, principalmente relacionada a esse contexto, né? Principalmente relacionado com as estrelas, como eu expliquei, mas também aos animais, né? Animais sagrados, como os camélidos, como os felinos, como, por exemplo, as aves. Eu acho bem legal, né? Então a gente tem aí o que foi, né, a pirâmide de Cantatalita, que significa em Aymara luz do amanhecer, né? Provavelmente essa pirâmide, segundo a arqueologia, ela foi desenvolvida aí entre o ano 300 a 500 depois de Cristo. Então bem legal aqui a pirâmide de luz do amanhecer, né? Os blocos aí bem trabalhados. Gente, a gente está falando de pedra vulcânica, não é uma coisa tão simples de se fazer, tá? É algo bem complexo de se realizar.